pessoal, tudo jóia? Seja bem-vindo ao canal Física Rápida. Não deixe de se inscrever, comente, tá? E não deixe de deixar o seu curtir aí. Bom, hoje vamos falar rapidamente sobre um pouco de acústica. Afinal, ninguém merece aula de 20 minutos, né? Vamos lá. Bom, pessoal, estudo da acústica, estudo de ondas sonoras. Então aqui a gente vai falar apenas de ondas sonoras. Tem muitos conceitos da ondulatória, mas o foco é o som, tá? Então vamos lá. Ondas sonoras, elas sempre são mecânicas, longitudinais e tridimensionais, certo? Lembrando que por elas serem mecânicas, elas não se propagam no vácuo. O vácuo não é um meio, tá? Então, ondas mecânicas precisam de um meio para que se propaguem. Nessa imagem aqui, nós temos mais ou menos como que funciona. Esse êmbolo seria o alto-falante, por exemplo. Ao se deslocar aqui na horizontal, ele cria essa perturbação do meio, né, transportando energia, definição de onda, aonde você tem a compressão do meio e você tem a rarefação do meio. Então você tem regiões de menos ar mesmo, certo? E regiões onde esse ar está mais condensado. A distância entre duas áreas de compressão, nós chamamos de comprimento de onda, né? Então seriam duas cristas, por exemplo, ou dois vales, velocidade de propagação do som. Vamos lá. Bom, então a gente precisa classificar as ondas mecânicas, né, do ponto de vista sonoro, de acordo com o nosso ouvido, capacidade humana, né? Então a gente tem o infrassom, então são sons abaixo da capacidade auditiva do ser humano, que é de 20 Hz. Temos o ultrassom, então são sons acima da capacidade humana de captar, que é de 20.000 Hz, ok? E temos o som audível, óbvio, então fica no intervalo de 20 e 20.000 Hz. Bom, velocidade do som, isso é muito legal, tá? Por ele ser uma onda sonora, ele precisa de um meio. Então, quanto mais denso for o meio, maior é a velocidade de propagação desse som. Então, observe aqui, ó, velocidade do som em sólidos é maior do que a velocidade do som em líquidos, que é maior que a velocidade do som em gases. Então, a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo. Se a gente entra debaixo d'água e tenta conversar, solta um grito, enfim, por que a gente não percebe o som perfeitamente? Porque a velocidade lá é maior, é da ordem de 1.400 metros por segundo. Tá? Então lembre, maior densidade, maior velocidade para ondas sonoras. Ondas eletromagnéticas, por exemplo, como a luz, é ao contrário, beleza? Quanto mais denso, menor a velocidade. Bom, então a gente precisa classificar o som também. A gente tem algumas classificações, como altura, timbre, amplitude. A amplitude está relacionada justamente com a intensidade, que também é outra classificação que a gente tem aqui. Então vamos lá. Então a altura do som tem a ver com a qualidade, tá? Então o que é um som alto ou um som baixo? O som alto é aquele que possui uma maior frequência, ou seja, o som agudo, por exemplo, a voz estridente, tá? Som baixo, uma voz grave, uma frequência menor, ok? Então essa é a classificação de altura: som alto, som baixo, som alto, maior frequência, som baixo, menor frequência. É bem tranquilo, tá? Então, a gente também pode olhar a intensidade. Só que quando a gente estiver olhando a intensidade, você tem que lembrar o seguinte: a onda está lá, sobe e desce, sobe e desce. Temos o eixo de referência, que você vai ter no seu exercício, como se fosse o plano cartesiano. Então, o que ele sobe acima do eixo de referência, a gente chama de amplitude. E o que desce abaixo do eixo também é chamado de amplitude e tem o mesmo valor, ok? Quanto maior essa amplitude, maior a intensidade sonora, beleza? Então, olha aqui, ó, um som de maior volume, então você aumenta o volume do fone do seu telefone, por exemplo. O que você está fazendo? Você está fazendo uma onda sonora de maior amplitude. Então o foninho lá dentro, né, tem um alto-falante, ele antes estava assim, você aumentou o volume, agora ele desloca mais. Você aumentou a amplitude, beleza? Então ele transporta maior energia. Antes da gente falar dessa parte da intensidade, outra coisa muito importante é o timbre. O que é o timbre? O timbre
a capacidade que nós temos de diferenciar a fonte sonora. Então, por exemplo, você, quando está ouvindo uma música, tem lá guitarra, bateria, violão, piano, violino, flauta. Todos esses instrumentos e vários outros emitem sons, emitem notas musicais. Muitas das vezes eles emitem a mesma nota musical e você consegue diferenciar. Por que isso? Por causa do timbre. Então o timbre tem a ver com o formato da onda. Óbvio que não são os formatos originais, mas se você olhar aí na tela, a flauta tem esse formato, o violino já está com outro formato. Observe que a repetição segue o mesmo padrão. Mesmo comprimento de onda, mesma amplitude aqui no caso, né? Mas o formato da onda é diferente. E o nosso ouvido tem a capacidade de fazer essa percepção. A característica, né, a classificação é dada como timbre. Bom, vamos para a parte mais sombria da acústica, que é justamente nós calcularmos a intensidade do som. Então vamos lá. A intensidade sonora tem a ver com a energia que a onda carrega, certo? E com a área de atuação desse som. Porque quando eu estou falando aqui, o som está fazendo uma espécie de cone, beleza? Esse cone, se você cortar ele aqui e virar, você vai ver um círculo. Então, você tem que medir a energia que essa onda está transportando, dividido pela área de onde você quer calcular, multiplicada pelo tempo. Está aqui, beleza? Então, é a energia da onda dividido pela área que multiplica o tempo. Só que se você perceber aqui, ó, energia dividido pelo tempo. O que é isso? Isso aqui é potência. Então, você não vai ficar preocupado em pegar a energia que a onda transporta. Você vai ficar preocupado em descobrir qual a potência da fonte sonora, beleza? Porque aí fica mais simples, ó. A intensidade sonora é a potência da fonte dividido pela área, beleza? Bom, lembrando, qual vai ser a unidade medida? Potência medida em watts, área medida em metros quadrados, unidades do Sistema Internacional de Medidas. O Enem ama esse tipo de questão que mistura potência e área. Ele traz só onda sonora? Não. Muitas das vezes ele traz a intensidade luminosa, então ele traz ondas eletromagnéticas. Mas olha que interessante, a intensidade é calculada da mesma forma. Continua sendo a potência da fonte luminosa dividido pela área, beleza? Então, por exemplo, para calcular a energia que uma placa fotovoltaica é capaz de produzir, você precisa saber qual é a intensidade luminosa, a área da placa, você vai calcular a potência. Tendo a potência, você calcula a energia no tempo. Isso aqui aparece demais no Enem, quase todo ano. Então já fica uma dica esperta aí para vocês, beleza? Anote isso, vou mandar exercícios disso e vocês vão se dar bem, beleza? Bom, então continuando aqui, o que acontece? A gente escuta qualquer fonte sonora? Não, nós temos limites, tá? Então existe um mínimo e um máximo. O mínimo a gente chama de limiar de audibilidade, certo? E o máximo, limiar da dor, porque chega um momento que é tanto que dói, rompe o seu tímpano, então você tem um limite, tá? E quais são esses valores? O mínimo é 10 elevado a menos 12. Observe a unidade, ó, watts por metro ao quadrado. E o máximo é simplesmente 1, beleza? Para que isso aqui vai servir? Vai servir pelo seguinte, acho que todo mundo já ouviu falar na palavra decibéis, ou no decibelímetro. O que é isso? Tá? O decibelímetro ele mede o nível sonoro do local, tá bom? E esse nível sonoro depende da relação entre a intensidade do som naquele local com a nossa capacidade de ouvir. É um pouquinho complicado, muita gente não gosta de log, mas olha aqui. Então, esse nível sonoro, que vai ser representado pelo beta, é 10 vezes o logaritmo da divisão da intensidade da onda no local. Então, por exemplo, você está lá no aeroporto, você mediu a intensidade sonora que a turbina do avião está fazendo. Você põe essa intensidade aqui em cima e divide pelo limiar da audição. Qual que é o limiar da audição nosso? 10 elevado a menos 12. Tá aqui embaixo, inclusive.
Então você coloca a intensidade do local, divide pelo limiar, tira o log, multiplica por 10, você vai ter a intensidade, vai ter o nível sonoro, que é o beta, medido em decibéis, porque foi o decibel que descobriu isso aqui na época, é uma homenagem, a mesma história do Newton para a força, beleza? E isso aqui é interessante, ó, 40 decibéis é um ambiente calmo, 60 decibéis já é um ambiente barulhento, se passar dos 80 já é classificado como poluição sonora. Então você já não consegue ouvir as pessoas direito, já começa alguém a sentir dor, porque tem pessoas que são mais sensíveis, e assim por diante, beleza? Então, de início, a acústica, tá? As classificações e os cálculos estão aí nessa aula, tá? Depois vou fazer uma aulinha de tubos sonoros, equação de Taylor, tá? Para cordas, e a gente finaliza o assunto de acústica. Mas por enquanto é só, tá? Agradeço vocês, se inscreva, põe um seguir e qualquer dúvida, comente aí. Abraço.